Então, colegas, começando o nosso segundo vídeo desse nosso terceiro módulo, como eu disse antes, trabalhando com os benefícios que trabalhar com essa metodologia traz para a nossa sala de aula, para a nossa escola, para o nosso trabalho. Então, a relação que a pergunta do aluno tem com o currículo. A pergunta do aluno pode ser usada como matéria-prima para a construção do currículo da disciplina ou da turma que se trabalha. E por que eu coloquei aqui disciplina ou a turma que se trabalha? Porque eu posso pensar em disciplinas quem trabalha com o Fundamental 2 e com o médio, e falando em turma para quem trabalha com o Fundamental 1, pré-escola e tal. Então, as perguntas do aluno, elas servem para organizar, elas podem servir para organizar o meu trabalho dentro da sala de aula. Ela serve mesmo como matéria-prima para mim ver como que eu vou conduzir essa aula, como que eu vou fazer, que recursos eu vou utilizar, que propostas eu vou trazer para atender a essa pergunta que o aluno fez. Claro que vai ter um tema, vai ter um contexto, e depois a gente vai ver um pouquinho sobre isso conforme o decorrer desse módulo, mas a partir das perguntas que o aluno faz, eu vou montar o meu currículo, eu vou montar o meu plano de ação para aquela turma. E o legal aqui é que você vai estar trabalhando de uma maneira individualizada, porque mesmo que o tema seja o mesmo para as turmas que você trabalha dentro da sua disciplina, as perguntas que os alunos farão serão diferentes, porque cada um vai atender a sua dúvida, o seu questionamento. Então você vai poder estar fazendo um trabalho mais direcionado para aquela turma ali. É um trabalho mais individualizado, atendendo as demandas, atendendo as questões, as dúvidas que os alunos daquela turma têm. A pergunta do aluno não exige uma resposta pronta, nem do professor, nem do aluno, fomentando a pesquisa do aluno com elaboração própria a partir das suas interpretações. Então, quando um aluno faz uma pergunta, não exige que a resposta seja dada imediatamente, nem pelo professor, nem pelo aluno, mas é um processo de busca e de construção para responder aquela pergunta do aluno. E o professor então vai organizar maneiras para que dando condições para que esse aluno vá atrás da busca dessas informações para responder essa pergunta, que ele faça as suas interpretações e que ele faça a sua elaboração. Então o aluno ele vai estar buscando, vai estar interpretando, vai estar elaborando para poder responder aquele questionamento, aquela pergunta dele ou de um colega. Então, olha o processo da pesquisa aqui. A pergunta do aluno, ela permite com que tu trabalhe a pesquisa dentro da sala de aula, sim. Você pode trazer um texto, você pode trazer um experimento, você pode trazer uma pessoa para falar com eles que vai estar esclarecendo sobre aquela dúvida. E aí, a maneira como você vai conduzir esse processo, por isso que eu digo, a pergunta é a matéria-prima. Ela vai ser a matéria-prima para o teu currículo, para a tua organização dentro da sala de aula para aquela disciplina, e você vai estar vendo que meios, que processos, que dinâmicas, que didáticas você vai utilizar. Então, como diz o último ponto desse PowerPoint, que diz que o professor é o mediador desse processo. É ele que vai elaborar as atividades, se vai ser busca do aluno, se ele vai trazer o texto, se ele vai levar para a informática, se eles vão ter que pesquisar em jornais, ou se vamos fazer um experimento para verificar isso, ou se vai ser uma observação, ou se vai ser uma entrevista. Isso quem vai organizar é o professor, mas levando em consideração a partir da pergunta do aluno. Então, de novo, matéria-prima para o nosso currículo, das nossas turmas, das nossas disciplinas, é trabalhar com a pergunta dentro da sala de aula. Então, um aspecto interessante, aqui eu trago uma citação do Ramos, que é aquele professor que eu falei da PUC, ele diz assim: os alunos só conseguem fazer perguntas sobre algo que já conhece. Aliás, só aprendemos sobre o que já conhecemos. As dúvidas surgem de alguns conhecimentos. Ninguém consegue fazer perguntas sobre algo que nunca viu. Então, eu acho muito interessante isso, porque não tem como eu elaborar uma pergunta em cima de um assunto que eu não tenho domínio de nada, que eu nunca ouvi falar.
Eu só posso fazer perguntas em cima de um conhecimento que eu já tenho. E isso tem muito a ver com a teoria de aprendizagem de Ausubel, que diz que um conhecimento tem que estar ancorado com o outro, que ele chama de subsunsores. E trabalhar com a pergunta do aluno atende essa teoria da aprendizagem de Ausubel, essa teoria significativa, porque o aluno ele só vai perguntar em cima de algo que ele já conhece. Então é uma maneira de eu conhecer esse aluno no momento que eu oportunizo que ele elabore perguntas dentro da sala de aula. E eu montei um esqueminha aqui para a gente tá trabalhando um pouco mais sobre esses benefícios de se trabalhar com a pergunta na sala de aula para o nosso trabalho pedagógico, para o nosso fazer enquanto professor. Então, a pergunta do aluno, que é a nossa questão central aqui, ela gera o quê? Conhecer os conhecimentos prévios do aluno, porque como eu disse no slide anterior, o aluno ele só vai perguntar algo de algo que ele já conhece. Então, trabalhar com a pergunta do aluno é uma maneira de eu conhecer os conhecimentos prévios deste aluno. Então, eu elaboro a minha aula, a minha atividade a partir dos conhecimentos prévios do aluno, atendendo a essas teorias da aprendizagem que trabalham essa questão da construção do conhecimento, da aprendizagem do aluno, que ele tem que estar ancorado com alguma coisa que é significativa para ele. Então, a gente fala tanto em partir dos conhecimentos prévios do aluno, e trabalhar com a pergunta na sala de aula é exatamente isso. Bom, é uma oportunidade que eu tenho de conhecer melhor o meu aluno, porque além de eu conhecer o que ele já sabe daquele assunto, eu também vou saber as intenções que ele tem, do que ele quer descobrir, os desejos, que interesse ele tem em cima desse tema, se a pergunta dele é mais aprofundada ou mais superficial, e o que eles conhecem, o que eles não conhecem e o que eles querem conhecer. Então, trabalhar com a pergunta do aluno possibilita eu perceber esses fatos dentro do meu aluno, as intenções, os desejos, o interesse, o que eles não sabem e o que eles querem saber, qual é o desejo deles. Bom, a pergunta do aluno também possibilita conhecer as falhas conceituais dos alunos. E isso fica evidente nas perguntas, porque muitas vezes as perguntas que eles elaboram evidenciam essas falhas conceituais. E aí quero trazer um exemplo prático para vocês. Eu trabalhei uma vez com a pergunta do aluno dentro da sala de aula na disciplina de matemática. E trouxe a questão de ângulos, coloquei só essa palavra na quadro, ângulos, e disse para eles, elaborem perguntas sobre essa palavra. E veio uma pergunta de um erro conceitual, quando o aluno perguntou quantos centímetros medem um ângulo. Então ali eu já pude perceber que eles não tinham essa noção de que ângulo era medido em graus, e a partir disso, então, eu consigo trabalhar com as dificuldades do aluno, porque nas perguntas essas dificuldades vão ser evidenciadas e eu vou poder ir direto ao encontro daquela dificuldade do aluno e elaborar atividades para suprir essa dificuldade. Então a gente mostra no livro, a gente traz um transferidor para eles verem que os ângulos na verdade são medidos por graus, e aí a gente vai trabalhando, indo direto no ponto, no problema, sem pensar assim, será que é isso que eles têm dúvida? Não, eu vou direto, porque nas perguntas deles isso vai ficar muito explícito. A pergunta do aluno desencadeia a pesquisa na sala de aula, e isso a gente já conversou um pouco, porque se eu organizo a minha sala de aula, se eu sou uma mediadora que eu consigo aproveitar, uma pergunta pode levar a várias outras perguntas. E isso é o questionamento reconstrutivo que a gente falou no módulo anterior. Então, vem uma pergunta e a partir dessa pergunta, conforme vai vindo a busca, vai vindo outras perguntas, e isso gera a reconstrução do conhecimento. Então, trabalhar com a pergunta, ela tem esse processo de ir complexificando as perguntas desde que eu oportunize isso dentro da sala de aula. E a questão da pergunta do aluno, eu posso trabalhar com a avaliação através da pergunta. Eu posso, esse processo da pergunta pode ser o jeito que eu vou acompanhar eles e avaliar eles. Eu também posso avaliar olhando a pergunta mesmo que ele elabora.
o que ele já sabe, o que ele não sabe, o que ele precisa aprender, se ele está conseguindo complexificar o conhecimento. Claro que isso não vai ser possível fazer numa primeira atividade que se trabalha com a pergunta do aluno, mas conforme isso vai se tornando cotidiano dentro da sala de aula, você consegue ver, esse aluno está complexificando, ele fez uma pergunta mais complexa do que a que ele fez no início, e a gente vai ver nos próximos vídeos como avaliar essa pergunta do aluno. Bom, no próximo vídeo então a gente vai estar trabalhando continuando com esse assunto dos benefícios, mas para o aluno. Que benefícios o aluno tira quando a gente oportuniza que se trabalhe com a pergunta dele na sala de aula? Então, até o próximo vídeo.